aí, pessoal, bom dia. Hoje, terça-feira. Vamos lá, né? Já tô caminhando, quase terminando já. E gostaram do vídeo de ontem? Ontem foi perrengue, mas sempre acreditando em Deus, que um dia vai ser melhor do que o outro. Então, espero que hoje seja melhor. Espero não, vai ser, tenho fé. Pessoal, hoje uma amiga me chamou pra caminhar. Eu tive companhia. É legal, né? Ela tava caminhando comigo até agora há pouco, mas agora ela tem que trabalhar. E eu tô continuando aqui e tentando fazer os meus dias, meus vídeos diários, né? Eu não sei muito bem qual assunto eu vou abordar hoje, mas eu penso um monte de coisa. É tanta coisa pra contar. Mas acho que hoje eu vou começar a contar um pouquinho. Voltar um pouquinho do começo. Como eu disse pra vocês, né? A crise na fase adulta foi em 2005, eu tenho 48 anos. Só que eu precisava descobrir algumas coisas sobre o meu passado. Eu tinha algumas lembranças, algumas coisas que me incomodavam muito. Então eu fui atrás. Apesar de já saber, sempre soube que eu fui vítima de pedofilia e estupro com 11 anos. E era meu namorado. Só que tem uma coisa. Eu tinha 11, ele tinha 21. Gente, pelo amor de Deus. Vocês viram aquele vídeo que tá aí bombando do Felca? Que fala sobre adultização? Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo. Bom, enfim, denunciando pedofilia, blá, blá, blá. Mas esse não é o caso. Quando ele entrevista uma psicóloga e a psicóloga explica o que é adultização, as consequências que ela traz pro resto da vida das pessoas, pros adultos. Se vocês não assistiram, assistem pelo menos a entrevista com a psicóloga. Gente, eu falei, essa mulher tá falando de mim. Eu falei, eu não acredito, ela tá falando de mim. E aí eu fui remexer no meu passado. Claro, com supervisão da minha psicóloga. Fui remexendo no meu passado. Aí eu descobri um monte de coisa. Por exemplo, na minha cabeça, meu pai me espancava. Espancava assim, me batia muito de cinta. E eu conversei com meu pai e com a minha mãe. E eles falaram pra mim, os dois, que eu apanhei uma vez. E que foi assim, umas 2 sentadas, porque eu tava errada. E eles precisavam me corrigir. Só que os meus pais tinham um problema de relacionamento envolvido fidelidade, álcool. E com 9 anos eu comecei a cozinhar. Não espontâneo, mas eu via a minha mãe. A minha mãe é uma guerreira assim, né? E exemplo de vida. Mas a minha mãe ficava triste. Ela não chegou a passar por um processo de depressão. Mas ela baqueava às vezes. E eu cuidava dos meus irmãos. E eu queria ajudar minha mãe. E aí eu comecei, mamãe, me ensina a fazer arroz. Mamãe, me ensina a fazer tal coisa. Até para que ela não percebesse que eu estava fazendo isso para ajudar ela, sabe? Enfim, aí veio a questão
do abuso. E eu fiquei 4 anos, dos 11 aos 15 anos, com essa pessoa. Que me manipulava, que... Enfim, não tenho ódio dela, graças a Deus eu perdoei. Desejo muita sorte, que a família dela, que a família dele seja muito feliz. Hoje ele é casado, tem uma esposa maravilhosa, tem filhos. A vida continua. E quem me libertou disso? Eu não falava com meu pai. Nós não podia nem se ver. Incrível, né? Depois, foi passando o tempo, a minha mãe me disse que eu tinha crises de choro e de ficar na cama quando eu era novinha, depois dos 11 anos. Acho que isso começou a aparecer quando eu tinha, acho que uns 13 anos, 14, não sei. Minha mãe começou a ficar desesperada, porque eu só chorava, ficava na cama. Minha mãe falou que eu falava que tinha monstro, querendo me pegar. E assim, foi horrível. Aí depois eu consegui lembrar. E a minha mãe, coitada da minha mãe, eu nasci, vivi numa cidade aqui do interior de São Paulo que eu amo as pessoas de lá. E minha família toda é de lá. Então, mas naquela época minha mãe, meu pai não tiveram estudo, são muito ignorantes. Não se ouvia falar dessas coisas de saúde mental e tal. Mas eu tinha uma amiga que estudava comigo. E a mãe dela viu eu tendo essas crises. E essa minha amiga, eu não sabia, também tinha. E a mãe dela ligou para minha mãe. E falou para minha mãe que eu precisava de ir num psiquiatra. Gente, imagina, para minha mãe ouvir isso. Ela pensava, psiquiatra é médico de louco. Minha filha tá louca. E não sei, ela ficou desesperada. Mas a preocupação dela comigo era tão grande que ela passou por cima de todos os preconceitos, de todos os comentários, porque é a cidade que eu nasci. É assim, eles contam até os passos que você dá. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Isso é legal, mas às vezes incomoda um pouco. Mas tudo bem. E a minha mãe marcou. Vocês não vão acreditar. Sabe quem foi meu primeiro psiquiatra? O Dr. Augusto Cury. Olha quanto tempo faz. Porque o Cury, ele ainda atendia. Ele não era famosão aí, escritor de livros, best-sellers e tal. E aí eu comecei. E fiz, não sei, acho que um ano com ele. Me medicou, medicaçãozinha leve e tal. E eu fui melhorando. Eu adorava, gente. O cara realmente é genial. Eu gostava de ir. Como eu era adolescente, eu perguntei pra ele: até quando eu vou ter que ficar vindo aqui, né? E aí ele me respondeu: o dia que você acordar e não sentir vontade e achar que você não precisa mais de mim, aí é o dia da sua alta. E foi assim que aconteceu. Eu fui melhorando e decidi que não ia mais. Tinha essa história de uma crise depressiva, assim, né? Mas eu não sabia por quê, de onde vinha, nada. Com o tempo foi passando. E aí eu tive, aos 25, em 2005,
não lembro quantos anos eu tinha, mas bem novinha. Eu comecei com as crises, aí as crises sérias. E comecei a trabalhar. Quando eu comecei a falar dos meus traumas, do que eu lembrava, e depois a minha família me ajudou a lembrar várias situações que eu passei na infância e na adolescência, eu comecei a entender. E aí que eu falo pra vocês, depois que eu vi esse vídeo do Felca, eu acho que tudo começou, os gatilhos são muito referentes à infância. Então, cuidado aí, pais, mães. Meus pais sempre foram pais maravilhosos, mas eles eram muito jovens, sem experiência nenhuma de como educar filho e tudo mais. Então, enfim, me dou super bem. Eu sou até doente por causa do meu pai, de tanto que eu amo e eu tenho ciúme do meu pai. Você acredita? Já tô melhorando. Mas eu tinha ciúme dele com a minha irmã, com meu irmão. Tinha muito ciúme. Agora já tá beleza, tô mais de leve, tadinho. E a minha mãe, cara, minha mãe se superou, assim, tomou as rédeas da vida dela, começou a trabalhar, e aquela pessoa sempre retraída, quietinha, não lutava por nada. E naquela época tinha o lance do preconceito da separação e tal. A minha mãe foi tão forte. Minha mãe ama meu pai, sempre amou. E ela passou por cima de tudo. Ela se transformou. E vocês acreditam que dia 28 de novembro eles vão fazer 50 anos de casado? Eles não se separaram. Não se separaram. E isso me frustrava muito. Mas hoje eu agradeço a Deus. Porque dentro de um relacionamento tem milhões de dificuldades. Quem falar que tem um relacionamento perfeito, ou a vida dos sonhos, eu particularmente não acredito. Porque eu acho que todo relacionamento tem opiniões diferentes, divergências. Mas enfim, o foco hoje foi contar um pouquinho da minha infância e as consequências que isso trouxe pra mim. E descobrir quem tá passando por isso, quem tem depressão, ou não importa o diagnóstico, porque nós não somos diagnóstico, nós somos pessoas. Tenta descobrir os gatilhos, trabalha nisso, e depois que vocês descobrirem, esquece. Não fica lembrando mais, passou. Não tem jeito de mudar lá o passado, mas você pode mudar agora. O futuro, imprevisível, mas o agora, você é capaz de mudar. Então, confie em Deus, peça muito ajuda, sempre, gente. Deus em primeiro lugar. Ouça os ensinamentos de Jesus e tente viver, não tipo, Jesus não prega isso, que você vai, você pecou, eu vou te castigar, não vou te perdoar, você vai pro inferno. Não. Deus, Jesus é maravilhoso. Ele é piedoso, misericordioso, tem uma compaixão enorme por nós. E nos ama do jeito que eu não sei explicar o amor de Deus, mas é muito transcendente de tudo aquilo que a gente imagina como amor. E quando a gente passa uma dificuldade,
acho que uma tribulação, acho que é Deus falando, dando oportunidade para nós de crescimento. Eu acho não. Hoje eu tenho certeza. Você aprende muito com as suas dificuldades, mas é tudo no tempo dele. E a mensagem que ele deixa: você tem que resistir. Você vai resistir, eu tô aqui com você. Então aprenda. Ou preste atenção nos sinais de Deus. No que você ouve, no que você pensa. É Deus falando com você. Então acho que hoje o vídeo é isso, senão fica muito extenso e aí vocês enchem o saco, né? Porque ficar falando disso não é legal, ouvir isso não é legal. Mas eu reforço para vocês, não se mediquem sem prescrição médica, sem passar por um médico. Em outro vídeo eu vou ter a oportunidade de falar sobre o SUS. Na minha opinião pessoal, como anda o SUS em relação à saúde mental? Como anda a situação, acho que do país? Como eles estão lidando com esse boom depois da pandemia, principalmente, com as doenças mentais, com a drogadição? Pode ter certeza, antes de ter preconceito, a maioria dos drogaditos, eles sofrem abandono, ausência, algum tem um foco ali também. E depressão. Ou, como eu disse, né? Eu falo depressão, mas alguma patologia, algum distúrbio emocional. Então, fica a dica aí. E outra coisa que eu queria falar para vocês: muito obrigada a tantas mensagens de carinho, de força. Você vai conseguir. E de pessoas que já tá me procurando para contar as suas histórias, dividir o processo. E meu objetivo está sendo alcançado, porque eu falei para Jesus que se eu conseguisse ajudar uma pessoa, eu já estaria muito feliz. Então, primeiro, o objetivo veio até muito rápido. Obrigado pelas pessoas que confiam em mim. Obrigado pelas pessoas que estão ouvindo as minhas histórias. E prestem atenção. Família, amigos, maridos, esposas, prestem atenção. De olho em quem a gente ama. Ok? Beijo. Fiquem sempre com Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom dia para vocês. E vamos ver, na expectativa de que hoje o dia seja melhor que ontem. Sempre. Vamos ver que eu vou dar conta hoje. Caminhar já tô dando conta. Já é uma guerra. Mas vamos lá. Amanhã eu vou contar um negócio pra vocês, que amanhã vai ser um dia difícil. Mas tudo bem, amanhã eu conto. Beijos, 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 beijos.